Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao seu canal Verdade Agora. Eu sou seu amigo Rissel Oliveira e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E eu quero começar essa palavra pedindo a sua ajuda e oração e contribuição pela nossa amiga Amanda Amorim. A Amanda está ali em Porto Velho fazendo um tratamento fora de domicílio. Ela é esposa do nosso amigo Marcos Amorim e está precisando muito da nossa ajuda. Então ore e contribua. Você pode estar transferindo a sua oferta para a Caixa Econômica Federal, agências 2278, operação 13, conta 21767, dígito 0. Ou também pela conta corrente do Banco do Brasil, agência 8125, dígito 6, ou conta corrente 14923, dígito 3. Você vai estar abençoando a Amanda neste tratamento que ela está fazendo fora de domicílio. Mas vamos então para a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a renovação espiritual. Nós não podemos perder o foco. Nós vamos começando falando do primeiro ponto, a visão. O que é a visão? Nós precisamos entender que a renovação espiritual, nós precisamos observar como está o nosso estado, como está o estado daqueles que nos estão nos acompanhando, nos rodeando. Então nós temos que entender. Neemias, ele nos dá um grande entendimento sobre isso, porque em Neemias capítulo 2, versículo 17, ele diz o quê? Então ele diz assim, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. A renovação espiritual, a restauração, a reconstrução precisa do primeiro ponto, visualizar, observar o que está acontecendo na nossa vida e ao nosso redor. A igreja hoje está passando pela uma mudança, um novo modelo, um momento em que tudo é novo, um novo do novo, né? Porque estamos saindo de uma pandemia, no meio de uma pandemia, uma luta terrível, mas precisamos nos observar o que está acontecendo. Então, para nós termos uma renovação espiritual, precisamos entender, né, o que está acontecendo. Então, nós precisamos ter visão. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é motivação, é o motivar. O que nos leva a ter uma renovação espiritual? Neemias, ele também nos ensina algo interessante. Ele diz assim, olha, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Nós vimos que temos que ter visão. E o segundo, nós temos que ter motivação. Nós temos que motivar. Neemias recebeu do Senhor algo extraordinário. Ele foi com Neemias em todo momento e até usou o rei e a rainha onde Neemias servia para o abençoar, para abençoar o povo de Deus. Então, ele já chegou contando, olha, o meu Senhor entrou com providência para que eu estivesse com vocês e deixássemos de ser opróbrio. Ele não se recusou, ele não se escondeu, mas ele observou que o povo estava precisando de restauração e ele trouxe motivação para que aqueles que estivessem ainda de pé pudessem ter mais coragem e continuar a obra do Senhor. O terceiro ponto, vamos lá. Por que precisamos de um renovo? O versículo bíblico diz, em Neemias 1:3, olha só, os restantes, o que disseram para Neemias? E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Por que precisamos do renovo espiritual? O renovo espiritual é para que as pessoas tenham uma nova vida com o Senhor. Aqui, Neemias recebe a notícia que o povo estava em miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém tinham caído, as portas tinham sido queimadas a fogo, e eu quero dizer para você, o renovo espiritual precisa acontecer. Primeiro, nós temos que visualizar a situação em qual estamos vivendo. Segundo, temos que motivar para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, né? Terceiro, nós precisamos entender por que precisamos de um renovo. Porque muitos estão em miséria e desprezo, ou seja, precisam recomeçar, precisam restaurar, precisam voltar a ser bênçãos nas mãos
do Senhor. Vamos lá, mais um ponto. Quando fizermos de coração, o terceiro ponto aí, vamos lá, o versículo bíblico, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21, diz assim, ó: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e o fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele fez de todo o seu coração e prosperou. Aprendemos um pouco com Neemias e agora estamos vendo Ezequias nos dando também uma aula para nós entendermos o renovo espiritual. Nós temos que ter visão, nós temos que motivar, nós temos que entender por que precisamos do renovo e temos que fazer de coração. Temos que estar na casa de Deus primeiramente com o nosso coração. Temos que nos dedicar com o coração. E a Bíblia diz aqui, ó, que ele fez com todo o seu coração e prosperou. A prosperidade vem, não é pelo que eu posso fazer, não é por aquilo que eu tenho, não é pelo meu poder aquisitivo, mas é quando eu coloco a sinceridade, um coração reto diante de Deus, verdadeiro, perante o Senhor, seu Deus. Então nós temos que entender isso. Tudo que vamos fazer para o Senhor, temos que fazer de coração. Amém? O ponto 4, que eu estou falando sobre a renovação espiritual, nós temos que entender que nós temos valor. E nós temos que entender qual é o valor que nós temos. O versículo bíblico de Mateus capítulo 6, versículo 31, vai dizer o quê? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Observe bem uma coisa, o Senhor, ele garante vitória para aqueles que são fiéis no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Neemias começa uma história extraordinária, uma renovação que Jerusalém precisava, a restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Ezequias nos ensina que o coração, tudo que ele fez com o coração, com retidão perante o Senhor, prosperou. E aqui está dizendo que nós não temos que andar inquietos. O Senhor é quem dá o crescimento, é o Senhor que faz brilhar, é o Senhor que abre portas e não há portas, é o Senhor que nos toma em suas mãos e faz o melhor para as nossas vidas. Então o renovo espiritual, ele tem que ter alguns pontos. Nós temos que visualizar, nós temos que motivar, nós temos que colocar o coração, nós temos que saber por que precisamos da renovação, nós temos que saber o valor, porque o Senhor é quem cuida de nós, o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, e é Ele que dá o crescimento, é Ele que sustenta as nossas almas. A andorinha não planta, mas colhe, a andorinha não planta, mas colhe, as aves, os animais, todos eles o Senhor sustenta. Por que não nos sustentariam também, se nós somos a imagem e semelhança dele? Então nós temos que entender isso, que a renovação espiritual também precisa de nós colocarmos a nossa confiança mais no Senhor e pararmos de querer resolvermos tudo sozinho, porque Ele é o dono de tudo. Vamos lá, o quinto e último ponto da renovação espiritual, obra do Espírito Santo. Vamos ver o versículo, o que diz o versículo? João capítulo 6, do versículo 63 ao versículo de número 65. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que o haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Queridos, a renovação espiritual, um das teias do ensinamento, um dos caminhos que é traçado também na renovação espiritual, sabe qual é? Que você precisa entender que tudo é o Espírito Santo. Se nós só conseguimos chegar a Cristo, a Deus, porque Cristo renovou a nossa aliança. Nós só conseguimos ter um relacionamento com Deus porque o Espírito Santo é quem nos dá vida, é quem intercede por nós, os nossos gemidos inexprimíveis. E aqui você vai entender que nós só chegamos a Ele porque o Pai nos concede isso. Então, renovação espiritual, precisamos ter visão, precisamos motivar, precisamos reconhecer porque precisamos do renovo, precisamos colocar o coração neste negócio, precisamos saber qual o valor que nós temos e entender que é o Espírito Santo, que é o Senhor que nos dá vida e vida com abundância.
Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus e que esta palavra possa servir para a edificação da tua casa, da tua família e de tudo aquilo que é teu. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Curta, compartilha, né, e evangelize as pessoas falando de Jesus, porque Jesus Cristo está para voltar e queremos nos encontrar com Ele nas alturas. Em nome de Jesus. Amém.